Olá, nós iremos dar início à apresentação do trabalho da disciplina de reprodução animal. Eu me chamo Francisco Oliveira Alves, eu sou docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Vale do Salgado. Os nossos professores orientadores são o mestre Ramon Costa e Silva e a doutora Luana Figueiredo Batista. O tema da apresentação será patologias do útero, em especial alterações na posição, no desenvolvimento e alterações circulatórias que acometem o útero. O útero ele é um órgão fibromuscular em forma de pera invertida, localizado na cavidade pélvica. Recebe as tubas ou trompas uterinas na parte mais superior e é localizado sobre a vagina e entre a vesícula urinária e o reto. Essas localizações anatômicas em distinções podem sofrer algumas alterações de acordo com a espécie no qual se tem, né, no qual é tratada. Há uma particularidade quanto à localização e os termos em relação à posição corporal. A composição do útero, falando um pouco sobre essa composição, ele é composto histologicamente por três camadas, que são o endométrio, que é essa camada mais interna, que está em contato com o nome, o miométrio, que é essa camada muscular que fica no meio, e o perimétrio, que é a camada que justamente está no perímetro aqui mais exterior, é a camada mais externa do útero. Essas três camadas compõem histologicamente, né, o útero. Aqui há uma distinção na morfologia do útero, no formato, de acordo com algumas espécies. Nos suínos, né, na porca, nós temos um útero bicornual, ou seja, apresenta dois cornos, mas esses cornos eles são septados. Essas septações dá para a gente ver aqui, ó, essas saliências, né, essas protuberâncias septadas aqui nos cornos da porca. No útero da égua, cadela, gata e vaca, nós temos essa bicornuação. É um bicornual típico, que é uma divisão, né, uma bifurcação dos cornos, que também é típico dessas espécies. Nos primatas não há essa bicornuação, é um útero que possui um corno simples. E nos coelhos há essa bicornuação também, porém apresenta algumas especificidades quanto à posição e formato da cervix. A anteposição, algumas alterações da posição que a gente pode falar, podem receber a nomenclatura de anteposição e retroposição, que são usadas para definir quando o útero se encontra respectivamente mais à frente, né, e mais atrás do que é o habitual, que é a anteposição e retroposição. A sinistroposição e dextroposição, quando está deslocado para mais à esquerda ou para a direita. Há também essa definição respectiva das posições do útero. Sobre ainda a alteração de posição, nós vamos falar sobre a torção uterina, que é uma condição na qual o corno uterino gestante gira em torno do eixo ao longo do útero e não retorna à posição normal. A definição é exata para torção uterina, que na verdade é uma torção do útero em que que gera aí uma impossibilidade da expulsão do feto. A torção uterina ela possui uma alta incidência em bovinos, principalmente de raças europeias. Há uma baixa incidência, baixos relatos de casos em relação a raças zebuínas. E ela causa essa impossibilidade de expulsão do feto por haver essa torção na musculatura uterina, em que evita-se que o feto seja expelido. E é de grande importância produtiva e econômica dentro de um rebanho, porque, além de causar perdas reprodutivas, né, causa perdas produtivas. Os sinais clínicos da torção uterina são variáveis e muitas vezes se confundem com sinais de parto, ou seja, o tutor ou o proprietário pode visualizar
os sinais apresentados pelo animal e confundi-los apenas com os sinais de parto comum, que é um desconforto abdominal moderado e uma inquietação prolongada. Dificilmente essas situações elas são diagnosticadas visivelmente. Há a necessidade de um exame mais específico para se obter essas respostas. Aqui é uma imagem da torção uterina, em que essa imagem à esquerda apresenta assim, os cornos normais, né? E aqui é uma torção, no sentido anti-horário, em que impossibilita a expulsão do feto. E outra alteração na posição do útero que eu vou falar é o prolapso uterino. O prolapso uterino ele ocorre devido ao enfraquecimento das estruturas responsáveis pelas sustentações dos órgãos pélvicos. A fraqueza do ligamento cardinal e complexo útero-sacro ocasiona a herniação do útero advindo da sua localização original anatômica para a cavidade vaginal. O que, em outras palavras, isso quer dizer é que há uma protusão desse útero para a cavidade vaginal devido a alguns elementos que serão tratados um pouco mais adiante. Aqui há uma pequena imagem, uma ilustração de alguns níveis de prolapso, né? Esses prolapsos podem ser classificados por níveis, tem os níveis mais intensos, em que há uma protusão total do útero pelo canal vaginal, e há uma semiprotusão ali, em que não há um prolapso total. Ele ocorre raramente em cães e gatos, mas há relatos de casos ainda que falam sobre isso. E é considerado uma emergência obstétrica, ou seja, tem que se resolver rapidamente, porque pode levar à morte do animal. O prolapso uterino acomete um ou ambos os cornos, há essa distinção, e também fêmeas primíparas ou múltiplas, ou seja, fêmeas que não deram à luz apenas uma vez, né, e fêmeas que já tiveram várias crias. E há-se aí um alerta para quanto ao cuidado, né, para esse prolapso uterino, essa protusão do útero, não ser confundida com nenhuma neoplasia ou hiperplasia, pela similaridade dos tecidos, né? Não haver essa confusão quando for diagnosticada. Sobre ainda alterações, esse prolapso uterino, ele ocorre durante um parto prolongado, ou após este, né, após um parto prolongado, há essa possibilidade de surgir esse prolapso, ou então quando a cervix se encontra dilatada, você dilata por muito tempo, e aí é uma possibilidade do útero ultrapassar essa cervix e sair para fora. Os fatores que concomitam para isso é o relaxamento da musculatura pélvica, a atonia uterina, que é uma perca do tônus muscular para manter o útero na sua posição normal, uma separação incompleta das membranas placentárias, uma flacidez mesovariana e um tenesmo e contrações uterinas excessivas. Os sinais clínicos do prolapso uterino é uma presença de tecido uterino protuído pela vulva, ou seja, vai ter esse prolapso vai se caracterizar por todo aquele tecido do útero em toda a sua composição saindo dali da vulva, e aí você vai observar que é um sinal clínico, podemos dizer que patognomônico, não acontece com outros órgãos comumente, né? E no caso de prolapso parcial, em que você não tem a observação dessa protusão do útero, é indicado que se faça a palpação vaginal ou, em alguns casos, a vaginocoscopia, que são requeridas para o diagnóstico, para se observar se realmente houve essa abertura da cervix, se houve realmente a passagem do útero. Aqui há 3 imagens distintas do prolapso uterino em 3 animais diferentes. O primeiro aqui trata-se de uma vaca, né, um bovino, em que há esse prolapso uterino aqui. O segundo é de um gato, de uma gata, em que observa-se o prolapso uterino marcante, né, e a divisão, a presença desse tecido em forma de V aqui, né, caracterizado pela essa protusão intensa e total,
do útero, e também aqui de uma cadela, em que a gente pode observar que há um prolapso através da vagina, né, com retroflexão uterina após o animal entrar no êxito. A próxima anomalia do desenvolvimento do útero, em relação ao desenvolvimento, que é a aplasia segmentar, ela é decorrente da falha no desenvolvimento de segmentos dos ductos paramesonérgicos do útero e ocorre durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, podemos dizer que é uma anomalia congênita, que ocorre em que o animal, quando está em seu desenvolvimento, em sua maturação, ele já apresenta esse tipo de aplasia. É uma condição também conhecida como útero unicórnio, quando é a condição unilateral e total. Esse total referente-se ao não desenvolvimento, que é a aplasia, né, o não desenvolvimento de um dos cornos do útero. O útero unicórnio está associado à subfertilidade e persistência do corpo lúteo, quando localizado do lado do aplásico. Essa persistência do corpo lúteo vai aí causar uma falta de desenvolvimento em um dos lados. E é uma condição provavelmente hereditária. Isso pode ser levado em consideração para produtores que tenham em seu rebanho animais que apresentem essa aplasia segmentar do útero, que possam fazer aí uma seleção para evitar que essa característica, essa patologia seja transmitida para a progênie. E provoca defeitos congênitos, né? Sinais clínicos, eles são diferentes, são dificilmente visualizados. Eles são praticamente impossíveis de ser visualizados, já que o animal não manifesta sinais clínicos nem específicos, nem gerais para esse tipo de aplasia. O outro anomalia do desenvolvimento do útero pode ser a circulatória também, né? Em que apresenta-se o edema de útero, que se estende por todo o útero. Em éguas, o endométrio apresenta aspectos de cacho de uva. Nós temos também, dentre esses distúrbios circulatórios, o edema de útero, que pode levar a uma endometrite, que é uma inflamação do útero, da parede interna do útero. E que esse edema ele pode se transformar, né, de acordo com sua intensidade, em uma necrose. E essa necrose ela pode causar isquemia, que é a falta de sangue, chegar sangue suficiente no local. E aí também a hipoxia, né, que é a falta de oxigênio no local, em que há a morte celular de todo o local em que há o edema. Aqui são as referências do nosso trabalho. E muito obrigado pela atenção.